Fala galera do canal, estamos começando aqui mais um vídeo, nosso querido PET 6, mas estamos chegando ao fim dele, vamos dar início à nossa quarta semana do PET de Matemática. E nessa semana vamos tratar de alguns assuntos, finalizando os assuntos de análise combinatória, como a gente estudou nas semanas anteriores. E nessa semana o nosso primeiro assunto é combinação com repetição, vamos lá? Combinação com repetição. Como nossos estudos anteriores de análise combinatória sempre tem uma formuleta, a combinação com repetição não é diferente, temos aqui essa formuleta. E antes de explicar ela mais um pouco, vamos pensar neste exemplo aqui. O exemplo nos diz o seguinte: de quantos modos é possível comprar 7 bolas de sorvete em uma sorveteria que oferece 4 sabores distintos, seja eles chocolate, morango, flocos e milho. Então, analisando inicialmente esse exemplo, podemos chegar à conclusão que estamos falando de uma combinação, não é mesmo? Uma combinação onde temos 7 modos diferentes. 7 modos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De encaixar esses 4 sabores de sorvete. E no enunciado, como a gente pode ver, ele não fala em nenhuma restrição de sabores repetidos, sendo que podemos colocar 2 bolas de morango, 1 bola de flocos, 2 de milho, 1 de chocolate, 1 de milho, e assim por diante. Então, teremos em algumas combinações possíveis aí, não é mesmo? E para calcular essa combinação com repetição, vamos jogar na nossa formuleta. A nossa formuleta, colocamos aqui CR, combinação com repetição, de N tomados PAP, não é mesmo? No caso aqui, o nosso N serão os 4 sabores de sorvete que podemos combinar nas nossas 7 escolhas que temos disponíveis. Assim, temos aqui um número que não conhecemos ainda de combinações com repetições possíveis. E analisando na fórmula que nós temos, como já fizemos anteriormente, falta apenas substituir e resolver os fatoriais, não é mesmo? Então, temos aqui que o nosso N vale 4 e o nosso P vale 7. Jogando na fórmula, temos aqui N mais P menos 1 fatorial. Então, temos 4 mais 7 menos 1 fatorial, dividido por 7 fatorial, que multiplica 4 menos 1 fatorial. Eu apenas joguei os dados do enunciado do nosso exemplo na nossa fórmula. O que falta agora é apenas resolver a nossa fórmula de combinação com repetição. Então, temos aqui 4 mais 7, 11, menos 1, 10. 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 4 menos 1, 3 fatorial. Resolvendo aqui os nossos fatoriais, temos então, eu vou abrir esse 10 fatorial até encontrarmos esse 7 fatorial, a fim de simplificar. Então, tem 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. E quanto que é 3 fatorial? 3 fatorial, temos 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Agora, estamos chegando à nossa reta final dos cálculos. Vou simplificar o 7 fatorial com 7 fatorial. E vou também simplificar esse 6 com 9. Então, aqui sobra 3 e embaixo 2. Simplificando novamente esse 2 com esse 10. Temos aqui 5. Simplificamos todas as formas possíveis.
falta apenas multiplicar, não é mesmo? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8 é igual a 120. Combinações possíveis de sabores que podemos colocar nessas 7 bolas de sorvete. Sendo que esses sabores podem sim se repetir. E também sabemos que combinação, a ordem dos elementos não importam. Estamos lembrados disso? Então, vamos ressaltar isso na nossa definição. Apenas fizemos um exemplo, onde apenas jogamos na fórmula e tivemos uma ideia básica sobre combinação com repetição. Agora, vamos fazer uma definição, onde a gente pode pegar maldade, assim, voltar no exemplo e conferir essas nossas observações. A definição de combinação com repetição nos diz o seguinte: consideramos um conjunto com N elementos diferentes, denominamos de combinações com repetições de N elementos diferentes, PAP, é todo agrupamento formado por P elementos iguais ou diferentes escolhidos entre os N elementos dados, de modo que a ordem dos elementos não modifique a combinação. Tá lembrados disso? Quando vamos fazer um exercício de análise combinatória, devemos nos fazer a seguinte pergunta: a ordem importa? Estão lembrados disso? Se a ordem importar, estamos falando de um arranjo. E se a ordem não importa, estamos falando de combinação, que é o nosso caso aqui. A ordem dos elementos não modifica a combinação. Como, por exemplo, voltando aqui no nosso exemplo, se a gente colocar aqui essas 7 possíveis, vou colocar 2 morango, 2 flocos, 1 milho e 2 chocolate. Se eu inverter a ordem dessa combinação aqui, dessa lei de formação dessas 7 bolas de sorvete, trocando aqui, vou escrever aqui as 7 possibilidades novamente. E colocar 2 chocolates, só vou inverter, vou trocar de lado. 1 milho, 2 flocos e 2 morango. Vocês concordam comigo que estamos falando da mesma combinação de sorvetes? No final das contas, a pessoa que escolheu esses sabores de sorvete, sendo 2 morango, 2 flocos, 1 milho e 2 chocolate, se ela inverter a formação desse sorvete, ainda assim ela vai comer a mesma quantidade de sorvetes que ela escolheu? Essa é a ideia de combinação com repetição. Podemos repetir os elementos, mas a ordem dos elementos não modifica a combinação. Se a pessoa escolher formar desse jeito ou invertendo desta maneira, estamos falando da mesma escolha de sorvete. Então, coloquei aqui novamente a formuleta para fixar. Combinação com repetição de N elementos tomados PAP é igual a N mais P menos 1 fatorial, dividido por P fatorial, vezes N menos 1 fatorial. Uma observação aqui que é interessante é que denominamos de ordem de combinações com repetição o número P de elementos de cada grupo. E ainda assim, esse P poderá ser maior, igual ou menor do que o N, como temos aqui no nosso exemplo. O nosso N, ele é 4 e o nosso P é 7. Não é como o nosso estudo de análise combinatória anterior, onde, na maioria dos casos, o nosso N era maior ou igual ao P. Agora, vamos tratar do segundo assunto da nossa semana, da nossa quarta semana. E esse assunto é o arranjo com repetição. Vamos lá? Arranjo com repetição. Ele é utilizado quando a ordem dos elementos é importante, sendo que cada elemento pode ser contado mais de uma vez.
temos aqui a nossa formuleta. Arranjo de N elementos tomados P a P é igual a N com P em seu expoente. Vamos ver que essa fórmula de arranjo é uma fórmula bem intuitiva. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Como qualquer exercício de análise combinatórios, primeiro temos que analisar o enunciado e descobrir do que estamos nos tratando. O enunciado desse exercício nos diz o seguinte: temos uma prova objetiva com 10 questões e dentro dessas 10 questões temos 5 opções para cada questão. E nos faz a seguinte pergunta: de quantas formas podemos fazer este gabarito? Vamos pensar aqui inicialmente em duas pessoas. Estou aqui colocando um número de questões de uma prova e de outra. Sendo assim, na número 1, essa primeira pessoa marcou A e a segunda pessoa marcou B. Na questão de número 2, a pessoa marcou letra B e a segunda pessoa marcou letra A. Repare que as duas pessoas marcaram as mesmas alternativas, mas de ordem diferente. Sendo assim, temos o mesmo gabarito das duas pessoas? Não. Neste caso, a ordem dos elementos importa. Quando a ordem dos elementos importa, estamos falando de um arranjo. Então, descobrimos que estamos falando de um arranjo. E para saber se é com repetição ou não, vamos pensar agora numa terceira questão. A primeira pessoa pode ter marcado B. E na terceira questão dessa, a segunda pessoa também pode ter marcado B. Então, vemos que uma questão não é consequência da outra, podemos ter duas alternativas iguais, como aqui, temos 2B, então os elementos podem se repetir. Então, temos um arranjo com repetição. Então, nesse caso, temos 10 possibilidades, 10 questões, e assim vai até chegar a nossa 10ª opção. E dessas 10 questões, temos 5 opções para cada. Então, temos 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, até chegar a nossa 10ª questão, não é mesmo? Então, estamos falando de 5 elevado a 10, como representado aqui na nossa formuleta de arranjo com repetição, onde o nosso N, nesse caso, vale 5 e o nosso P vale 10. Podemos fazer das duas formas possíveis, tanto jogando na fórmula, quanto analisando o enunciado e fazendo de maneira intuitiva. Assim, vocês viram que é muito fácil o entendimento de arranjo com repetição. Basta apenas analisar o enunciado, descobrir de que análise combinatória estamos falando, e dessa forma, no caso de arranjo com repetição, podemos apenas analisar os dados da questão sem apenas decorar esta fórmula, não é mesmo? Então, vamos para a definição formal de arranjo com repetição, que nos diz o seguinte: denominamos arranjo com repetição de N elementos diferentes tomados P a todos os agrupamentos ordenados formado por P elementos iguais ou diferentes, escolhidos entre os N elementos dados. Vemos que nessa definição nos diz que estamos falando de um agrupamento ordenado. Se estamos falando de um agrupamento ordenado, temos que vir na mente que a ordem dos elementos é importante e que a definição de arranjo, não é mesmo? Se a ordem importa, estamos falando de um arranjo. Agora vamos para o nosso segundo exemplo, só para fixar a ideia de arranjo com repetição. O segundo exemplo nos fala que para acessar o site de seu banco, os seus correntistas devem fazer uma senha de 4 algarismos. De quantas formas uma pessoa pode escolher essa senha? Vamos analisar, vamos pensar na senha de 4 maneiras de colocar esses algarismos ordenados. Vou colocar, se a pessoa escolher uma senha que seja 1, 2, 3, 4, se ela escolher
outra senha que seja 4, 3, 2, 1, vocês concordam que são duas senhas diferentes? Então, estamos falando de arranjo, porque a ordem de formação dos elementos importam. Se a pessoa escolher 1, 2, 3 e 4, é diferente de a pessoa escolher 4, 3, 2, 1, sendo que é composto pelos mesmos algarismos, mas de ordens diferentes. Então, temos aqui um arranjo. Basta apenas analisar se é de repetição ou não. Como o nosso enunciado não fala que tem que ser algarismos distintos da nossa senha, então podemos sim repetir dígitos. Se a pessoa escolher a senha 1111, ela ainda assim está valendo, não é mesmo? Então, pensando aqui em resolver o exercício, tenho 4 possíveis formas de escrever esses algarismos, sendo que esses algarismos variam de 0 até 9, não é mesmo? 0, 1, 2, 3 e assim vai até 9. Então, temos aqui 10 possíveis algarismos. Então, tenho aqui 10 opções. Aqui, 10 opções. Aqui, 10 opções. E, novamente, por fim, aqui, 10 opções. Então, estou falando de 10 elevado a 4. Agora, basta resolver quanto que é 10 elevado a 4. Estamos falando, então, de 10.000 possíveis formas de uma pessoa escolher uma senha de 4 algarismos. Então, vemos novamente aqui que é super fácil resolver uma questão de arranjo com repetição. Podemos, sim, jogar numa fórmula de arranjo com repetição, como aqui. Arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n elevado a P. Como também podemos analisar o enunciado, chegando assim na mesma conclusão da fórmula de n elevado a P, que nesse caso o nosso n vale 10, o nosso P vale 4. E é isso, pessoal, chegamos ao fim da nossa quarta semana. Esses foram os 2 assuntos que trataremos nessa semana, de combinação com repetição e arranjo com repetição. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até mais!